Quantos aqui tem problema com o seu pensamento? Tem alguém aí que tem? Levanta a mão. Tem gente que não tem, então você não pensa, né? Graças a Deus. Querido, a batalha maior que nós temos é aqui, é no pensamento. Já viu aquele pensamento que você pensa sem querer pensar? E quando acorda de noite lembra, ó, aí que não dorme mais. Cama é tão bom quando a cabeça está tranquila. Hoje eu não vou falar aquele que pensa que eu estou pensando, aquilo que você pensou que eu ia pensar, nada disso, fica tranquilo. Não é isso não. Eu estava pensando sobre isso. E o que nós vemos nos dias de hoje? O inimigo investindo forte na mente, no pensamento, naquilo que nós temos, nosso destino. Quantas coisas nós fazemos por pressão de pensamento, não é verdade? Aquilo começa ali e vai gerando. Eu quero que você abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Abra comigo. Acharam? Glória a Deus. Aleluia. Versículo 16, 17 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O que está falando? Quem está falando isso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o apóstolo que prega o evangelho da graça. Ele é aquele que escreve sobre aquilo que Jesus veio gerar e veio fazer aqui na terra. E ele começa a dizer: andai em espírito, e não cumprireis o que? A concupiscência da carne. O que é concupiscência? Excesso de desejo, excesso de vontade. Querido, o mundo, ele está correndo depressa para a degeneração. Nós vemos aqui que quantas pessoas, quando fala de prazeres carnais, elas não fazem objeção de nada, faz qualquer coisa para ir cumprir o destino ali. Sim ou não? É uma verdade. E nós vemos que hoje todas as coisas levam a pessoa a inculcar, começar a desejar, começar a sentir. E Paulo diz que aquele que anda na carne pratica a obra da carne. Amém, amados? Então observe bem, o que nós precisamos? A Bíblia diz que nós precisamos conquistar os nossos pensamentos. Diga, eu preciso conquistar os meus pensamentos. Observe bem, quantas pessoas às vezes sentam aqui, participam de alguns cultos, até de alguns meses aqui, e não conseguem permanecer. Sabe por quê? Ele cria um pensamento de acordo com ele, e começa a divergir daquilo que seria às vezes a vitória e o grande momento da vida dele. Então Paulo diz: eu não consigo mais fazer o que quero, porque eu não conquistei o meu pensamento. Eu não tive condição de pensar segundo o princípio da palavra de Deus para a minha vida. Quantos entendem? Diga amém. Eu quero abrir com você Provérbios. Abra lá. Provérbio capítulo 16. Anota esse versículo muito interessante. Observe bem. Olha que versículo forte. Versículo 32, Provérbio 16. Melhor é o longânimo do que o valente. Diga, melhor é o longânimo do que o valente. E ele continua dizendo: e o que governa o seu espírito, a sua mente, do que o que toma uma cidade. É melhor aquele que governa a sua mente do que aquele que toma uma cidade. Observe, olha que coisa impressionante. Primeira coisa, ele diz: aquele que é longânimo, ou seja, aquele que é paciente. Diga, paciência. É o que o mundo está acabando, não tem mais paciência. Meu limite, minha paciência é zero. É isso que eles falam. Como é que é? Tolerância zero. E a Bíblia diz que aquele que é paciente é melhor do que o valente. E eu lhe pergunto: quantas coisas você venceu na vida porque não tomou uma atitude de valente?
Não é verdade? Quantas coisas nós vencemos. Já viu aquele momento que você disse, agora eu vou fazer isto, vou tomar posição. É uma posição de quê? Do valente. É uma posição, por causa desses valentes, tem muita gente presa. Muita gente dentro das cadeias, delegacias. Por quê? São pessoas valentes. Mas a Bíblia diz que é melhor o longânimo, melhor aquele que tem paciência, melhor aquele que pensa, melhor aquele que deixa acontecer. Querido, nós temos que ter cuidado com as atitudes momentâneas. E a Bíblia diz que aquele que é valente é menor do que aquele que é paciente. Quando estão entendendo, diga amém. E toda pessoa que é paciente, toda pessoa que tem condição, que ela fica esperando, muitas vezes ela responde por uns pensamentos muito difíceis. Satanás começa a dizer, você é muito bobão, você é bonzão, você está fazendo demais, você está sendo isso, sendo aquilo. Querido, é isso que Satanás faz. Por quê? A violência não pertence a Deus, a violência pertence ao maligno. Amém, queridos? E ele fala, maior é aquele que domina o seu espírito, o seu pensamento, do que aquele que toma uma cidade. É melhor aquele que domina o seu próprio pensamento, porque o camarada pode tomar a cidade e não dominar ele mesmo. Lembram de Hitler? Ele queria dominar o mundo e não conseguiu dominar ele. Por que ele fez aquilo? Porque ele estava violento, ele estava com problema, ele estava querendo que alguém pagasse pelas dores dele. E Paulo disse, precisamos vencer. Diga, eu preciso conquistar os meus pensamentos. Querido, sabe o que acontece em pensamento? Você cria muitas coisas que nunca existiram. Muitas vezes nós ficamos pensando, há tantas pessoas que começam a discutir com ela mesma e criar uma situação que nem ela sabe resolver. Ou seja, ela começa a ficar fora, ela começa a ficar contra, ela começa a criar alguma coisa que não vai levar a nada. Paulo disse, se eu não fizer isso, eu não consigo realizar aquilo que é a minha vontade. Diga, eu preciso dominar os meus pensamentos. Eu preciso tomar posse dos meus pensamentos. Quantas vezes nós chegamos aqui na casa de Deus e passamos desse muro e vamos para outros lugares? É verdade ou não é? Como nós temos facilidade de desviar o nosso pensamento. Como nós temos facilidade de desviar aquilo que estamos fazendo e pensar em outras coisas. Você quer ver um local que é muito normal acontecer isso e temos que vencer? É quando você vai ler a Bíblia. Você começa a ler a Bíblia e começa a pensar em coisas que você nunca pensou. É verdade ou não é? Sim ou não? Ele diz, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Quando estão entendendo, diga amém. Nós temos uma guerra, nós temos uma luta, nós precisamos vencer aquilo que está dentro de nós, precisamos vencer aquilo que tem tentado nos tirar do destino, nos tirar do alvo. E quantas pessoas estão se perdendo por isso? Porque não conseguem permanecer, elas se envolvem e se deixam levar pelo pensamento. E aqui no versículo 18 ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não andais, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são o quê? Manifestas. As quais são? O que é a obra da carne? A obra do pensamento, quando está dominado pelo o natural, pelo aquilo que é pessoal. Ele disse assim, é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Diga misericórdia. O que você tem visto hoje no mundo? Não é isso? Não é verdade? Então, querido, nós temos que pensar nisso. O que tem tentado contra a sua vida, contra a tua mente? Os seus sentimentos, quais são os seus sentimentos? O que tem te levado? Aonde você tem andado? Como você tem andado? Nós temos que vencer os nossos pensamentos. Quantos querem vencer, diga amém. Eu fico pensando muitas vezes, como é difícil
se formos julgados muitas vezes pelo que pensamos, né? A cabeça não é fácil não, é um mundo. Quem já teve vontade de matar alguém, né? É verdade. Às vezes não é vontade de matar com faca, né, com arma, não, é matar com palavra, matar com coisas ruins. O pensamento, criando. Paulo disse: governe, tome posse, não faça isso, porque os dois se opõem. Nós temos que vencer. Queridos, nós temos que cuidar da nossa mente. Diga: eu preciso cuidar da minha mente. Por quê? Porque a mente, ela governa você. A mente é que vai governar. E a Bíblia diz que do coração procede todas as coisas. E a mente é procedimento do coração. Amém? Nós deixamos entrar, e isso analisa, isso vira algo que sai. E esta noite eu quero orar por você, para que Deus te dê autoridade sobre a tua mente, sobre o teu pensamento. Eu sei que muitas pessoas às vezes não querem pensar. Paulo disse que é assim que acontece. E ele disse uma vez: ele diz aqui, o mal que eu quero eu faço, e o mal que eu não quero, o bem que eu quero, não consigo fazer. É isso que ele diz. Mas Deus é Senhor sobre todas as coisas. Quantos que tem, diga amém. Quero que você feche os seus olhos. Essa noite importante, muito interessante, nós vamos participar da mesa do Senhor. E o apóstolo Paulo diz que temos que vencer os nossos pensamentos. Querido, quantas possibilidades ainda existem em nós. Talvez você não quer pecar, mas lá no fundo você diz assim: ó, mas se for assim, eu vou. Isso são possibilidades, são coisas que estão na mente. Paulo diz que nós temos que conquistar. Temos que conquistar. Ele disse: porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ele quer dizer: vença os teus pensamentos, vença os teus desejos, e andarás segundo a vontade de Deus. Pai, nós estamos diante do Senhor nesta noite. Estamos diante da tua palavra que diz que precisamos dominar os pensamentos, e através disso dominaremos os nossos sentimentos, as nossas vontades. E nós te pedimos em nome de Jesus nesta noite, que o Senhor nos liberte, Senhor, de todos os pensamentos maus, de tudo aquilo que não procede do Senhor. Senhor, que possamos ter uma mente segundo a tua mente, a mente de Cristo, a mente, Senhor, que pensa nas coisas do céu. Senhor, a tua palavra diz: pensai nas coisas de cima. Senhor, nós temos visto que as pessoas hoje em dia, nesses dias que vivemos, elas estão pensando nas coisas que são aqui da terra. Nos livra, Senhor, dessas coisas. Senhor, nos dê, Senhor, pensamentos diferenciados. Nos leva, Senhor, a ser homens e mulheres que realmente colocamos em primeiro lugar o teu reino. Queremos colocar em primeiro lugar o teu reino. Quantas vezes, Senhor, somos preocupados, Senhor, com as coisas daqui, e esquecemos de nos preocupar e de nos inteirar com as coisas do céu. Diga comigo nesta noite: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua força, para que eu possa conquistar os meus pensamentos. Eu trago, Senhor, nesta noite, os meus pensamentos a serem cativos, submissos à tua palavra, ao teu querer, em nome de Jesus. Eu declaro agora que o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu profetizo agora sobre a minha mente, a mente segundo o querer do Senhor. Senhor, eu quero vencer, e eu vou vencer todo pensamento mau. Eu não vou viver segundo as concupiscências da carne, mas vou viver segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Gera em mim, Senhor, o querer e o realizar. Gera em mim, Senhor, o querer e o realizar. Põe a mão nos seus olhos agora, diga: Senhor, a tua palavra diz: se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Limpa, Senhor, as lâmpadas do meu corpo, que são meus olhos, que eu possa ter as vistas santificadas, que eu possa olhar para as pessoas, não olhando com olhar de julgamento. Em o nome de Jesus, eu declaro agora que eu sou livre para olhar com o olhar do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, põe a mão nos seus lábios, diga: Senhor, eu consagro meus lábios
para que dos meus lábios saiam palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, palavras que edificam, palavras que confortam. Pai, em nome de Jesus, tira de mim, Senhor, todo mau costume de falar fácil. Faça de mim, Senhor, uma pessoa que saiba ouvir. Eu quero aprender cada dia, ouvir, para saber mais do que meus inimigos, em nome de Jesus, amém. Vamos crer na vitória do Senhor na sua vida, na sua mente, nos seus olhos, nos seus lábios. Agora vamos orar pelos nossos ouvidos também. Às vezes a pessoa tem tanta vontade de ouvir que não deve, e Deus tem que tirar isso da sua vida, a curiosidade. Nós não precisamos ser curiosos. Deus é quem cuida de nós. Põe a mão nos seus ouvidos. Deus, diga a Deus, em nome de Jesus, nesta noite, assim como a palavra diz que eu tenho que dominar os meus pensamentos, eu também quero consagrar os meus ouvidos. Eu não quero ouvir coisas que não procedem de Ti, e que me tire, Senhor, do meu bem-estar, da minha consagração, da minha santidade. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todas as vozes malignas que tentam vir através dos meus ouvidos e ferir o meu coração e ferir a minha alma. Eu rejeito agora, em nome de Jesus. E eu te peço agora, Senhor, consagra, Senhor, meus ouvidos, em nome de Jesus, amém. Quantos creem, diga amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus, pois Ele é digno de honra, é o Senhor. Glória a Deus. Diga: eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Tentaram me impedir de conquistar, de sonhar e realizar os sonhos que o meu Deus sonhou pra mim. Disseram: você não pode ir além, o seu limite é aqui. É melhor você parar e desistir. Mas eu nunca vou me esquecer, e o meu Pai me abençoou, me ungiu com o seu manto, com as cores do amor. Eu posso ir além, sim, posso ir além, sim. Vou estender as minhas asas e voar. Posso ir além, sim, ultrapassar os meus limites, nos lugares altos, adorar. Eu sei que os meus sonhos vêm de Deus. Posso ir além. Fui lançado lá no fundo de uma cova e deixado tanto tempo, esquecido, abandonado na prisão. Mas eu nunca deixo de adorar, nunca perco a visão, fortaleço minhas asas no exercício do perdão. Pois sei que sou um príncipe de Deus, sua presença está comigo onde eu for. Ninguém pode aprisionar um coração adorador. Eu posso ir além, sim, posso ir além, sim. Vou estender as minhas asas e voar.
rejeitaram, veio a ser a principal. Isto vem de Deus. Eu fui provado pelo fogo, pressionado de todos os lados, fortalecido pela ação do tempo. E agora como diamante precioso, pra sua glória eu vou resplandecer. Posso ir além, sim. Posso ir além, sim. Vou estender as minhas asas, eu vou voar. Eu posso ir além, sim. Posso ir além, sim. Ultrapassar os meus limites, nos lugares altos, adorar. Eu sei que os meus sonhos vêm de Deus. Eu posso ir além, muito além, muito além. Pode ir além. Ame um pouco mais, perdoe um pouco mais, alegra-te um pouco mais.